Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Pessoal, primeiro eu quero agradecer a todas as sugestões e temas para vídeos que eu estou recebendo de vocês. Isso é muito legal, porque eu acho importante a gente tratar mais dos assuntos que estão acontecendo com as pessoas, com os problemas ou dúvidas que você tem na sua casa, no seu orquidário nesse momento, do que às vezes ficar pegando um assunto muito genérico assim que talvez não vá ser muito útil para aquele momento, né? Assuntos, curiosidades, informações sobre orquídeas sempre são úteis, mas às vezes não naquele momento, tá? E um dos pedidos que eu recebi muito ultimamente foi para falar com um pouquinho mais de complexidade sobre as orquídeas terrestres. Quando eu fiz aquele vídeo das calantes, eu falei um pouquinho sobre as calantes, falei sobre o substrato que a gente utiliza para fazer o plantio, mas mais especificamente delas. Então o que aconteceu? Eu aproveitei que eu estou numa fase aqui com orquídeas terrestres de várias espécies e gêneros diferentes e em situações de crescimento diferentes também. Então eu achei legal eu trazer todos esses exemplos para mostrar para vocês, tá? Então, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender quando a gente vai comprar uma orquídea terrestre ou ganha uma orquídea terrestre a maioria delas gosta de vegetar praticamente à sombra, com pouquíssima luz, tá? Mas há aquelas que preferem receber muita luz. Se a gente não souber exatamente essa diferença, a gente não vai ter sucesso nem com uma e nem com outra, tá? Então, vamos fazer aqui um resumo rápido. Por exemplo, se você tiver na sua casa Syrtopodiums, Arundina, Spatoglotis, Vandateres, essas são orquídeas terrestres que preferem vegetar com muita luz, praticamente a sol pleno. Quando a gente fala assim de vegetação a sol pleno, a gente só não pode esquecer uma coisa. Vamos dizer que você vá visitar uma praia dessas mais isoladas, que recebem menos visitantes, que ainda tem aquela vegetação antes do mar, sabe? Geralmente na ponta da areia. Por exemplo, se você vai para a Ilha Comprida, aqui no litoral de São Paulo. Quando você chega numa praia dessa, você ainda encontra muita vegetação, né, entre, vamos dizer, as casas, as ruas e a areia e o mar, tá? Então, se você um dia for numa praia dessa, por exemplo, você vai, e se você prestar atenção no meio de toda essa vegetação que tem ali, porque não tem só um tipo de planta, você possivelmente vai avistar essa planta aqui, ó. Isso daqui é um Syrtopodium, para quem não conhece, tá? Tem muita gente que confunde Syrtopodium com Catasetum, mas os bulbos do Syrtopodium são muito maiores, certo? As folhas do Syrtopodium, elas sempre crescem para cima e são mais finas, tá vendo? As folhas dos Catasetums ficam maiores, né? Ficam um pouco mais largas e elas costumam se dobrar, tá? E quando você vai mexer num bulbo de Syrtopodium, geralmente você se machuca um pouquinho, porque essa palha que fica nele, ela fica praticamente um espinho. Então você percebe bem a diferença de um bulbo de Syrtopodium para um bulbo de Catasetum, tá? Então, voltando, se você tiver em um local assim, ou de mata, mais aberta, você possivelmente vai encontrar uma planta dessa, tá? Que vai estar sempre vegetando nessas condições, a sol pleno ali o dia todo. No caso das que estão na beira do mar, você pode reparar que as raízes, elas nunca são raízes profundas. Eu costumo dizer que orquídea terrestre não é mandioca, tá? Então mandioca, o trem cresce lá pro fundo, você tem que fazer uma força para tirar a mandioca de dentro da terra. Orquídea terrestre não é desse jeito que ela vegeta. A grande maioria, as raízes meio que se espalham pro lado, como raízes de árvores. Às vezes a gente não vê as raízes de árvores estourando calçada. É meio que esse o raciocínio, porque ela necessariamente não está dentro da terra socada, paçocada ali. Ela fica entre o material orgânico, quer dizer, folhas, bichinhos, coisas que morreram, que estão no solo da floresta ou na areia, certo?
e sobre a terra, então geralmente numa camada fina da terra, elas dificilmente estão assim muito enfiadas ali dentro. Então desse jeito que a gente encontra as orquídeas terrestres na natureza, tá? Quando a gente vai ter orquídeas terrestres na nossa casa, a gente tem que pensar dessa mesma forma. Então, passo 1, a gente precisa sempre observar qual o gênero e a espécie de orquídeas que a gente está adquirindo para saber se ela vai gostar de sol ou se ela vai gostar de sombra, tá? Ainda que seja um Cirtopodium, que tem no seu DNA essa característica de gostar de mais sol, de mais luz, e que lá na praia a gente veja vegetando a sol pleno, aqui no nosso orquidário, na nossa casa, não é ideal que a gente faça dessa forma. Porque às vezes pode ser uma planta que tenha sido reproduzida, que venha de laboratório, elas até têm essas características, mas é importante que a gente dê uma condição um pouquinho melhor, né? Na natureza, algumas situações são bem extremas. Então, uma planta desta, por exemplo, você pode deixar vegetar a sol pleno no horário da manhã, não tem nenhum problema. Passando disso, se a sua planta vai pegar o sol do dia inteiro, aí coloca um sombrite de 50%, se você tiver, por exemplo, várias orquídeas terrestres que gostam de sol, aí você já faz isso porque já vai ser melhor para a planta, tá? Percebe que os Cirtopodiums, eles descartam as folhas, tá vendo? De uma maneira diferente. Olha aqui, como é interessante. Eu deixei para tirar aqui para vocês verem, para vocês terem uma noção de como é diferente, tá vendo? O descarte das folhas de Cirtopodium, tá? Então, esse é um tipo de orquídea que vegeta praticamente a sol pleno. A mesma coisa as sobralhas. As sobralhas também precisam de muita luz para vegetar e vir a florescer, né? Porque o que acontece? O raciocínio é o seguinte, qualquer planta que tenha que florir precisa de luz, certo? Se nós não dermos essa luz para elas, não significa que elas vão morrer, mas elas vão criar, vão sempre estar gerando vegetal, ok? E dificilmente vão florescer. Uma outra coisa importante que eu esqueci de falar a respeito dos Cirtopodiums. Quem tem Cirtopodium em casa e fala, eu não sei se meu Cirtopodium vai florir ou não. O Cirtopodium, ou ele dá o broto foliar, como esse aqui, ou ele dá o broto floral. Dá para vocês enxergar que diferente? Então você vê, ó, nessa planta eu tenho dois brotos florais e 3 brotos foliares. Então, se a sua planta estiver todo ano só dando broto foliar, pode dar mais luz para ela, porque é isso que está faltando para ela conseguir produzir flor. Geralmente, elas também precisam de um pouco de estresse hídrico, porque você vê, a época de floração deles é agora, meio que quando vai terminando o inverno. Então, isso significa que o estresse hídrico também é importante para esse tipo de planta, tá? Nada que seja tão drástico, mas se ela estivesse na natureza, ela teria passado por isso para poder gerar sua haste floral, ok? Então, falei do Cirtopodium, que são orquídeas que vegetam mais com mais luz, vamos falar assim, certo? Que nós podemos deixar no nosso sol da manhã. Aí eu trouxe aqui uma série de outras orquídeas terrestres. E como as Escalantes fizeram assim muito sucesso naquele vídeo, naquele vídeo eu falei que assim que passasse as florações, já era para fazer o replantio quem precisasse. Depois eu fiz mais um vídeo e nós fizemos o pleque nos bulbos, não sei se vocês lembram disso. Então lembra aquela planta que a gente fez o pleque juntos? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5 brotos. Isso significa que esse ano eu vou ter 5 bulbos desse 4. Não são 5, são 4. 4 bulbos desses diferentes aqui nesse vaso. Então, esse bulbo vai crescer, vai criar uma folha linda, maravilhosa, e depois ele vai ficar desse jeito, ok? Por isso que a gente costuma dizer que esse tipo de planta entolcera muito rápido, tá? E lembra que eu comentei que se você não fizesse o plect, né? Se você não fizesse a separação, você poderia perder o bulbo anterior da sua planta? Então, eu deixei esse bulbo aqui para vocês verem. Neste caso, esse era o bulbo mais antigo de quando eu comprei essa planta. Ele já estava aqui caidinho, não sei se vocês lembram disso na imagem, e foi justamente o que aconteceu. A planta descartou esse bulbo, tá vendo?
Ela pegou toda a energia dele e usou para ela fazer novas brotações. Se todos os anos agora eu fazer direitinho o plect aqui, isso não vai mais acontecer. Esse broto anterior teria gerado uma nova brotação e daria andamento ao crescimento da planta, tá? Ai, mas meu Deus, o broto da minha calante morreu. Morreu, paciência, fazer o quê? Tadinho, ele vai pro lixo, porque neste caso não tem mais o que fazer, tá muito melado. Mas a sua calante tá aqui, linda, maravilhosa, ó, tá cheia de brotinho e vai dar provavelmente 4 hastes florais esse ano, tá? Então, essa é aquela planta que eu mostrei naquele vídeo pra vocês. Deixa eu ver se eu trouxe mais uma outra. Ah! Daquelas calantes que eu mostrei, tinha uma que era a calante Rubens e a calante Rubens Alba. Por que eu trouxe essa calante aqui em especial para mostrar para vocês? Que também já tá com o brotinho dela. Olha que legal. Vocês percebem que essa calante tem uma cinturinha? Ai que bonitinha. Ó. Outro broto aqui, ó. Tá? Então tem um broto aqui e outro aqui. E eu espero que saia mais brotos aqui ainda, tá? Essa calante é a calante alba, vamos dizer, alba pura. Por que a gente até tem como ter certeza disso? Essa característica de formar essa cinturinha são das calantes albas, entendeu? Então, pode perceber que tem cintura nesta e não tem cintura nessa. Tá vendo a diferença? Então eu trouxe mais como curiosidade para vocês verem aqui como é interessante a diferença, mesmo no mesmo gênero, a diferença entre as espécies, tá? Tem um amigo nosso do canal que falou assim, ai, fala mais das terrestres porque eu queria ver a sua Ludisa porque ela estava muito bonita. A Ludisa agora, ai, tá aqui, passou pela floração, tá aqui no final, a floração da Ludisa. É uma planta que eu gosto muito, tá? Tá aqui bem bonita num vaso baixo, mas bem úmido, tá? A Ludisa, ela tende a cair, ela tende a ficar para baixo. Ela gosta de dar uma dobradinha para jogar as hastes para cima. Então, se você conseguir fazer o plantio que ela consiga estar no vaso inteiro, quanto mais ela se espalhar no vaso, mais bonita a sua planta vai ficar, tá? Eu, nesse caso aqui, tô tutorando porque as flores estavam aqui, eu tinha jogado elas todas para cima. Vamos ver que mais de diferente eu trouxe. Ah, aquele dia que eu fiz o vídeo, eu fiz o replantio de uma planta terrestre que era justamente esse Phaeus calante kryptonita. Não sei se vocês estão lembrados, esse daqui foi o vasinho que a gente replantou. Então, foi replantado no momento certo, a floração caducou e olha que brotão bonito que tá aqui. Legal, né? Muito, muito bonito. Também naquele dia eu mostrei para vocês que a Oceoclades maculata tinha sido polinizada, lembra? Que eu falei que ela estava gravidinha, que veio aqui a abelhinha e polinizou. Por que eu trouxe essa planta agora? Porque olha como a pontinha dessa cápsula tá amarelinha. Isso significa que ela tá a ponto de eclodir. Ó. Vocês estão vendo isso daqui? Gente, quando fala que semente de orquídea na internet é mentira, vocês estão conseguindo enxergar? Isso é semente de orquídea, gente. Por isso que a gente fala que é impossível alguém vender isso para vocês na internet, entendeu? Ó, aí eu vou tirar daqui para mostrar para vocês que é muito bonito, ó. Se essa planta tivesse agora na natureza, essa cápsula teria se aberto, o vento ia bater aqui, viu? E aí cada sementinha dessa é um pozinho muito fino, gente, muito, muito fino. Ó, olha a quantidade. Quando a gente fala que uma cápsula dá milhões de sementes, vocês conseguem entender? Então, quando o cara da internet fala para você que está vendendo semente de orquídea para você,
É mentira, quando eu falo que ele vai te mandar semente de jiló, de quiabo, de capim, é isso que eles mandam, porque não tem como alguém vender isso daqui. O melhor jeito de eu aproveitar isso aqui agora seria se eu tivesse a árvore estivesse na natureza para eu dispensar essas sementes na natureza, ok? Que elas iam, onde elas encontrassem aquele fungo micorriza, elas iriam germinar, ok? Nesse caso, como é o seu Clades maculata, é uma orquídea terrestre, o que que eu vou fazer? Caiu aqui. Eu vou, olha aqui minha mão, ó, tô cheia de semente. Eu vou jogar aqui mesmo, no vasinho dela, entendeu? Vou dispensar aqui para ver se ela brota aqui mesmo. Deixa aqui bonitinha, ó. Quem sabe aqui mesmo ela brota. Legal, né? Então deu para entender o que acontece depois que uma cápsula de orquídea, ela se matura, ela fica madura. É isso que acontece. Então, para quem não conhecia, isso aqui é semente de orquídea, tá? Ai, que eu vou jogar aqui que eu tenho até dó de dispensar. Vai que a bichinha... Ó, em cima das folhas, vê se vocês conseguem enxergar. Ó como é muito fininho, muito fininho. Legal, né? Muito legal. Aquela... Lembra que eu mostrei uma orquídea pra vocês que eu falei que ela, a florzinha dela parecia que tava fazendo um hang loose assim? Que é a Pterostylis afoglossa. Aí você comprou essa planta, acabou a floração dela e você pensou, meu Deus, minha planta morreu. Não morreu. Lembra que eu falei que é comum entre as orquídeas terrestres que elas descartem as suas folhas, que elas caducam, ok? Ó, caducou, tá? Aqui dentro tá o bulbinho da orquídea aqui ainda. Então, quando chegar a época de floração dela, ela vai brotar de novo e vai sair pro lado de fora, como aconteceu com esta planta aqui. Há pouquíssimo tempo atrás, ela estava só aqui dentro da terra. Essa é uma Stenoglotis. Agora, a batatinha dela, ou a raizinha, algumas são batatas, outras não, brotou, e daqui a pouco vai sair uma haste floral linda aqui dentro das duas frentes. Então, se você tem uma orquídea terrestre que por algum acaso ficou desse jeito, não joga fora, não fica desesperado, porque no momento certo ela vai brotar, tá? Ó, se você olhasse essa planta, você não ia pensar, meu Deus, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo. Ó, dois brotão aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é orquídea terrestre. Essa é uma líparis. Olha, que coisa mais bonitinha que tá aqui. Oh, meu Deus do céu, ela também tá na terra. Olha aqui, que graça. Bonitinha, bonitinha. Ó, sobraram só esses bulbos, tá? E simplesmente agora começou a brotação. Essa é uma Ancestrochyllus. Ancestrochyllus. Eu comprei essa planta lá no... Quando eu fui no Bela Vista, lembra? Vi lá só esses bulbinhos assim, jogadinhos assim. Eu falei, ah, eu quero porque ela é diferente. Olha aqui, que bonitinho, brotação. Muito, muito bonita. Muito, muito bonita, tá? Então, zigopétalos, tá? Tem muita gente que fala, não, o zigopétalo ele é epífito. Ele não é epífito, gente. Principalmente, tá cheio de semente no meu olho. Principalmente se for dessas plantas que a gente compra em exposições, porque geralmente eles são híbridos. Então, eles são terrestres. Então, o pessoal fala assim, ai, meu zigopétalo não vai pra frente, não floresce. Os meus florescem todos os anos, ficam vigorosos, porque estão plantados no substrato correto, que é o substrato para orquídea terrestre, que vai terra vegetal, ok? Deixa eu ver que mais. E aí eu falei que eu ia fazer de novo um intensivãozinho aqui de como a gente faz o substrato para orquídea terrestre, ok? Vou pegar aqui embaixo. Cheguei. Opa, aqui, minha bacia de plantio. Vou arrumar aqui para vocês. Vou tirar o zigopétalo daqui, para ficar mais fácil. Tá.
O que a gente precisa toda vez que a gente vai fazer substrato para orquídea terrestre? Que vai servir para o Cirtopódium, para sacolia, para ludisa, para calante, para o Osteoclades, para Cicopoglon, para o Sauroglossum, para todas terrestres. Estou tentando lembrar mais nome. Arundina, Vandateres, todas elas sempre o mesmo substrato. Acho que aqui, vendo a vegetação das minhas plantas, dá para todo mundo entender que realmente dá certo. Eu sempre misturo Brita 1, Brita 0, lavada. Por que lavada? Aquele pozinho, aquele cimentinho que vem nessa pedra aqui, queima a raiz de planta. Eu vou tentar fazer um pouco só aqui, porque eu não tenho muita planta para fazer replantio aqui não. Vou deixar aqui para ver se vocês enxergam bem o lance. Isso. Ok? Pedra brita. Substrato velho que sobrou do replantio da Cattleya, aquelas que a gente deixa ali, ó, esperando para replantar. Substrato velho. Se você tiver areia grossa, joga areia grossa. Areia grossa também ajuda muito, muito na drenagem, tá? Faz muito bem. Eu não tenho areia grossa aqui hoje. Terra vegetal. Quanto de terra vegetal? Vamos ver aqui, ó. Vai jogando. Quando você faz bolo em casa, você não vai fazendo e fazendo uma mistura e vendo direitinho como é que fica? Eu acho que se a gente fosse fazer contas de partes, a gente podia falar de uma parte de cada coisa, tá? Se você é uma pessoa assim mais metódica, que gosta de pegar medida, eu não sou muito de medida não, eu sou mais de olho. Então tá bom, uma parte igual de tudo, uma parte igual de pedra, uma parte igual de substrato, uma parte igual de areia e uma parte igual de terra, tá vendo? Pegar mais. Vou mostrar de perto. Por que a gente faz esse substrato? Aquilo que eu falei, a orquídea terrestre não é mandioca, então ela não gosta de ficar paçocada, dura dentro de uma terra que vai pressionar demais essas raízes e que ela não vai conseguir se alimentar bem. Apesar de a orquídea terrestre gostar de material orgânico em decomposição. Por isso que a gente não pode plantar a orquídea epífita na terra, porque a orquídea epífita não se alimenta de material orgânico, ok? Em decomposição. Mas tá vendo que esse substrato aqui, ó, como ele é bonito, airado, limpo? Isso aqui não vai deixar as raízes das suas orquídeas se afogarem. Deixa eu ver se eu consigo fazer um bem boladinho aqui agora. Deixa eu ver como tá essa planta. Ó. Peguei aqui a sobralha, tá vendo? Eu prefiro usar vaso cerâmico, tá, gente? Porque o vaso cerâmico, na minha opinião, ajuda a... Como é que fala? A sair a umidade em excesso. Vamos ver se dá nesse aqui? Antes, pega aquele pouquinho de pedra que sobrou, joga aqui no fundo, para ajudar mais ainda na drenagem, tá? Ok? Um pouquinho de substrato. Pega a sua orquídea terrestre, estão vendo aí? Essa daqui, depois eu vou tutorar ela direitinho. Ela já tá com um pauzinho aqui, ó. Ok? Orquídea terrestre, ao contrário das orquídeas epífitas, elas não têm frente. Lembra, quando a gente vai fazer plantio de Cattleya, a gente não fala, deixa espaço livre na frente. Orquídea terrestre não tem. Ela cresce em todos os lados, onde ela definir que vai sair um broto. Então, a orquídea terrestre você pode sim colocar no meio do vaso, tá? Sem problema nenhum. E olha aqui, por que eu sempre justifico da gente utilizar pedra brita no plantio das nossas orquídeas? Além dele deixar muito bem drenado, olha como já ajuda a fixar a planta. E olha que é uma plantona comprida, tá vendo?
É muito legal a gente sempre ter pedra brita junto com o substrato que a gente está plantando, por isso. Você judia menos da planta para você aí, daqui a pouco você coloca um pauzinho, coloca 2, coloca 3, amarra um arame, quer dizer, fica uma bagunça danada para você poder deixar a planta fixa, tá vendo? Essa sobralha aqui, sinceramente, já ficou ótima aqui do jeito que ela tá. Muito legal. O que seria aqui o ideal para a gente terminar esse plantio? Estaria faltando a adubação. Orquídeas terrestres, elas se alimentam de material orgânico, ok? Então, a princípio, elas nem precisariam de adubação, porque a decomposição do substrato que a gente criou para elas já seria o suficiente para que elas se alimentem. Mas a gente está tirando uma orquídea, essa orquídea não está na natureza, certo, gente? Não tem bichinho, não tem um bando de folha morta caindo em cima dela, aquela renovação orgânica que a gente encontra em todos os lugares. Elas estão na nossa casa. E eu acho que esse é um dos maiores princípios e por isso que a gente tem que fazer sempre adubação. Para ficar legal, todo mundo sabe que eu uso Himitsu, uma colher de sopa de Himitsu que eu vou jogar aqui no cantinho, ó, tchu do vaso, vou molhar, vou colocar a etiqueta de identificação e tá pronto um plantio. Então, resumindo, sempre que você for replantar uma orquídea terrestre, o substrato é casca de pinus velho, pedra zero lavada, areia grossa de preferência se você tiver e terra vegetal, para que fique uma mistura homogênea, para que fique uma mistura bonita de você ver, ok? Essa planta ela vai ter a umidade que ela precisa, porque as orquídeas terrestres gostam de mais umidade, mas ela não vai ficar melecada, tá? Segundo, centraliza a orquídea terrestre no vaso, porque ela cresce para todos os lados, diferentes de catleias, lélias, que a gente tem que separar a frente da planta, ok? Terceiro, você está adquirindo uma planta, uma orquídea terrestre, que gosta de mais luz ou de menos luz? Porque essa planta aqui, essa sobralha e esse cirtopódio, eles podem pegar todinho o sol da manhã, que não tem nenhum problema. Se essa calante e essa ludiza, vamos erguer, pegarem o sol da manhã, elas vão morrer, certo? Então aqui em casa, sabe aquele cantinho que você tem, que não dá para colocar muita planta porque não bate sol? É ali que você vai deixar as suas orquídeas terrestres. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo um pouquinho mais aprofundado, falando das orquídeas terrestres. Para quem tivesse alguma dúvida, para ficar mais entendido. Ainda assim, qualquer dúvida é só perguntar. Aproveita, se inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo, compartilha para todo mundo poder saber dessas informações. Conta para todo mundo que quem não conhece semente de orquídea nesse vídeo vai ver, que isso é muito legal, muita gente não sabe. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!